Sejam bem-vindos ao culto Crescimento, crescendo juntos como crentes, amém? E eu já ia falando nessa manhã, nessa noite, né, você que também vai assistir nessa manhã, qualquer hora aí, gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, versículo 14 a 21. Nós vamos ler uma passagem, uma porção da palavra do Senhor nessa noite, amém? Quem encontrou diz amém. Quem não, ainda misericórdia. Amém. Lucas 4, nos versículos 14 a 21. A palavra do Senhor diz o seguinte. Versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler. Está vendo? Até Jesus ia para a igreja, viu? Foi-lhes entregue o livro da profecia do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito, versículo 18, agora de Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para liberar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, Deus, pela tua glória, Senhor Deus, Pai, pela tua graça. Pai, nós te exaltamos, Senhor Deus, porque tu és digno de todo louvor, Pai. Pai, que nossa vida venha ser a cada dia um reflexo do Senhor, Pai. Venhamos ser a cada dia mais e mais, Pai, parecidos contigo. Contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela tua palavra revelada a nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, enquanto trabalhando como fotógrafo, essa profissão me leva para muitos lugares bonitos, diferentes. Alguns meses atrás, enquanto dirigia para o Monte Shasta, o Senhor falou muito no meu coração sobre andar sobre as águas, e até preguei sobre isso há um tempo atrás, sobre como nós devemos andar sobre as águas, a partir do momento que Jesus nos fala, vem e anda comigo. Tem que ter a palavra de Jesus, nós conseguimos, pela fé. Na semana passada eu tive um trabalho que me levou para Truckee, umas 4 horas mais ou menos de viagem. Sempre que eu tenho essas viagens, eu gosto muito de, às vezes, até desligar o som, abrir a janela e só ficar ali, entendeu? Só matutando sobre a palavra do Senhor, pensando sobre a palavra do Senhor, pensando sobre, às vezes, uma pregação que está no meu coração, algo que esteja no meu coração. E nesse dia não foi diferente. No meu celular eu deixo sempre assim bastante... Eu tenho um bloco de notas que eu deixo bastante assim, ideias de pregação, algo que o Senhor falou no meu coração. E eu devo ter pelo menos umas 24 ideias de pregação só nessa nota. E no topo estava isso que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E indo para lá, então, eu comecei a observar uma coisa. A quantidade de placa que tem nesse país. Coisa mais sem lógica, né? Quantidade de placa. Meus irmãos, é placa para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. E algumas delas até assim, faziam com que você não tenha uma visão completa da beleza que é aquele lugar. Placas que, muitas delas falando de perigo, placa falando de direções, placa falando de tudo quanto é coisa que você, como motorista, como alguém que está guiando um carro para não se perder, você precisa. Apesar que às vezes a Catiúcia, ela ignora essas placas, né, e acaba se perdendo de qualquer forma. E todas elas, meus irmãos, têm esse propósito. Não deixar com que você se perca, não deixar com que você caia em algum perigo, te alertar e te levar para um lugar específico. E na história da salvação tem tudo a ver, né? Assim, a passagem, tudo a ver. Na história da salvação, Deus colocou muitas placas. No Antigo Testamento, nós vemos quanto simbologia, o quanto tudo apontava para uma pessoa. E hoje nós estamos vendo sinais, nós estamos vendo coisas que acontecem que também apontam para uma pessoa, para Jesus. Para Jesus, o Antigo Testamento apontando para Jesus, hoje tudo que acontece, e é muito interessante, porque essa ideia dessa mensagem, o Senhor falou no meu coração várias semanas atrás, eu estive pensando sobre essa pregação, e nesse mês o pastor Marcos tem nos liderado dentro de uma série exatamente falando sobre isso.
Sinais finais do tempo, sinais que o Senhor dá, tudo aponta para Jesus Cristo. E tudo apontava para Ele. E hoje, nós também precisamos apontar para Ele. Como um mundo que precisa de uma prova para tudo, hoje, meus irmãos, eu quero, junto com você, à luz da Bíblia, para nós crescermos juntos, para nós nos municiarmos juntos de sabedoria, para que nós possamos aplicar aquilo que o Senhor já falou para a gente em nossas vidas hoje, para que nós possamos ser placas que vão apontar para Jesus, amém? Então vamos começar do início, né? No passado, quando lemos a Bíblia no Antigo Testamento, nós podemos ver vários exemplos de símbolos, acontecimentos que apontavam para Jesus. E voltando, por exemplo, lá para o templo, os primeiros capítulos ali do livro de Crônicas, Segunda Crônicas, temos uma lista de utensílios do templo. Contudo, e como tudo era disposto em um certo lugar, e hoje nós vamos ver como que aquilo tudo apontava para Jesus Cristo. Como cada detalhe apontava para Jesus Cristo. Pronto para anotar? Thalita, está pronta? Posso prosseguir? Amém. Então, primeiro, o altar do holocausto. Altar de bronze. O que ele era? Ele ficava lá no pátio exterior, era o primeiro lugar que um adorador encontrava. Ele era onde os animais eram sacrificados, queimados, para expiação de pecados, para cobrir os pecados do povo. E como isso aponta para Jesus? Representava a necessidade de um sacrifício de sangue para cobrir pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, como a gente pode ver em João 1:29. Seu sacrifício na cruz foi o sacrifício definitivo e perfeito, que não precisa ser repetido. E glória a Deus por isso. O altar de bronze então apontava para a cruz de Cristo, onde o cheiro suave do sacrifício de Jesus subiu a Deus. Nós podemos ver também a bacia de bronze, uma pia, localizada entre o altar do holocausto e a entrada do lugar santo. Os sacerdotes se lavavam ali antes de entrar no santuário para realizar serviços, para realizar o papel deles como ali sacerdotes do Senhor. Mas como que isso aponta para Jesus? Como que uma pia aponta para Jesus, né? Nós podemos perguntar, uma pia, né? Nada a ver, mas olha, simbolizava a necessidade de purificação e santificação antes de aproximar a Deus. Embora o sacrifício que Jesus Cristo fez purificou o pecado, a água da bacia purificava a contaminação diária que acontece em nossas vidas. Então quer dizer que o sangue de Jesus não é suficiente? Sim, o sangue de Jesus é suficiente para pagar, para cobrir os nossos pecados. Pelo seu sangue, nossos pecados foram pagos. Mas também Ele nos santifica e nos lava continuamente daquilo que às vezes tenta nos corromper. Ele é quem nos lava completamente pela palavra e pelo Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Terceiro, também tem a mesa dos pães. Isso aqui é fácil, né? Pão, Jesus, muito fácil. Porque dentro do lugar santo tinha uma mesa com 12 pães que representavam ali as 12 tribos de Israel. E que eram renovados semanalmente e comidos pelos sacerdotes. E como isso aponta para Jesus? Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o alimento espiritual que nos sustenta todos os dias. Que sustenta o povo de Deus. Também falando do candelabro de ouro, menorá, que era também no lugar santo, um candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas que deviam estar sempre acesas, iluminando o ambiente. Aquilo ali simbolizava Jesus, ele como a luz do mundo. Ele traz a presença do Senhor como uma luz naquele lugar. Como diz a palavra do Senhor em João 8:12, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele ilumina o caminho e revela a verdade. Esse é o nosso Jesus. Também o altar do incenso, e não se preocupe, estou quase terminando, só faltam uns 13 ou 14 mais ou menos. O altar do incenso era localizado ali no lugar santo, em frente ao véu que separava o santo do santo. Incenso aromático era queimado ali o tempo inteiro e sua fumaça subia a Deus. Como apontar isso para Jesus? O incenso simbolizava orações do povo subindo a Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós, como nós podemos ver em Hebreus 7. Nossas orações se tornam aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Também nós vemos o véu, e o véu também, uma cortina ali espessa que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde uma pessoa, uma vez por ano, durante ali a expiação, ele poderia entrar. No entanto, se tivesse qualquer coisa de errado na vida dele, qualquer coisa escondida que estivesse errado na vida dele, ele morria na hora. E como que isso simboliza Jesus? Na verdade, não é que simboliza, mas ele nos traz a ideia de uma restauração de um relacionamento que foi quebrado, uma restauração de algo que foi perdido. Quando aquele véu se rasgou de cima e embaixo, quis dizer que agora nós temos o acesso completo à presença de Deus, através, outra vez, de Jesus Cristo. Deus, através de Cristo, daquele sacrifício, Ele foi quem restaurou, Ele mesmo restaurou aquele relacionamento que tinha sido quebrado. Então não precisamos mais de um sumo sacerdote humano para nos mostrar de Deus, pois Jesus é o nosso sumo sacerdote e o caminho direto ao Pai. Amém? Por último, nós temos a Arca da Aliança. Irmãos, pode desligar essas luzes do lado aqui, por favor? Obrigado. Nós temos também a Arca da Aliança. O utensílio mais sagrado ficava no lugar santíssimo. Continha as tábuas da lei, o vaso de maná e a vara de Arão que floresceu. A sua tampa, o propiciatório, era o lugar onde o sangue do sacrifício era aspergido ou era jogado no dia da expiação. E como isso aponta para Jesus? A lei, dentro da arca, mostrava a falha do povo a obedecer aos mandamentos de Deus. O maná lembrava a provisão do Senhor. E a vara de Arão, que floresceu, era um sinal da autoridade sacerdotal dada por Deus. O propiciatório, onde o sangue era colocado para cobrir os pecados do povo, apontava diretamente para Jesus como a nossa propiciação, aquele que pagou pelos nossos pecados. Ele é aquele que pagou por mim e por você, para que nossos pecados fossem completamente perdoados. A arca representava a própria presença de Deus no meio do seu povo, e em Cristo, Deus habitou entre nós, como nós podemos ver em João 1,14. Irmãos, em suma, cada peça do tabernáculo do templo não era apenas um objeto, mas era uma poderosa lição, não só visual, mas profética também, que apontava para a necessidade de um Salvador. Ele é a realidade perfeita para a qual todas as sombras do Antigo Testamento apontavam. Sejam elas como nós podemos ver em Isaías 53, onde ele foi o servo sofredor, como em Miqueias 5:2, onde ele nasceu ali de Belém, que foi cumprido, como Zacarias 9:9, a entrada triunfal de Jesus, ali um jumentinho cumprido. Também em Salmo 22 escreve detalhes sobre a crucificação de Jesus Cristo, e foi cumprido. No Antigo Testamento, leis, festas, símbolos, pessoas, tudo apontava para Cristo como cumprimento final. E como diz Agostinho, o novo está oculto no velho, e o velho é revelado no novo. Tudo no passado, tudo no Antigo Testamento apontava para a necessidade de um Salvador, e ele se cumpriu em Jesus. Agora o presente, diga o presente. Tudo ainda aponta para ele. Tudo aponta para ele. Irmãos, o mesmo Deus que colocou sinais no passado continua colocando sinais hoje. Nós acabamos de ter o início da nossa série falando sobre Mateus 24, como tudo aponta, os sinais apontam para a volta de Jesus, tudo aponta para aquela profecia se cumpra hoje. Então, ele não deixou o mundo sem direção, ele continua falando através dos acontecimentos, meus queridos. Hoje o mundo pode tentar apagar os sinais, mas os céus continuam declarando a glória de Deus. Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. E hoje a igreja deve reforçar que tudo ainda aponta para ele. Tudo aponta para ele. Meus irmãos, as profecias continuam se cumprindo. O evangelho está alcançando todas as nações, o conhecimento do homem crescendo como nunca nós vimos antes, mas ainda assim o amor nos corações das pessoas tem se esfriado. Como nós lemos em Mateus 24, domingo passado, o amor tem se esfriado, meus irmãos. Isso é apenas o cumprimento daquilo que Jesus Cristo falou que nos últimos dias. O amor se esfriaria. Apenas cumprimento de profecias daquilo que o Senhor falou hoje. Até as nossas dificuldades apontam para Cristo de muitas formas. Hoje, quando a terra passa por tribulações, desastre, o mundo parece sem rumo.
E nós temos a resposta para tudo isso. Jesus. O Espírito Santo todos os dias nos direciona e aponta para Jesus, meus irmãos. E enquanto nesse assunto nós precisamos falar também sobre nós. O passado, tudo aponta para Jesus Cristo. Profecias, símbolos, a palavra do Senhor, tudo aquilo que está no Antigo Testamento aponta sim para Jesus, aponta para aquele que iria nascer, até na forma que ele iria entrar em Jerusalém, tudo apontou para Jesus. Hoje, tudo que acontece também aponta para Jesus. Pode deixar as luzes, irmão, está tranquilo, pode deixar. Hoje tudo aponta para Jesus, meus irmãos. Tudo. Se você começa a pensar, mas de como que um mundo corrupto, um mundo que está destruído da forma que está, pode apontar para Jesus. Mas isso é exatamente o que Jesus falou. Que tudo iria culminar como se fosse dores de parto, a cada dia sendo mais fortes. Então hoje, quando você vê tudo que o mundo está passando, irmão, não se preocupe, não é o mundo acabando, não, mas é a volta de Cristo que está chegando. E tudo aponta para Jesus Cristo, tudo aponta para Cristo, se não para a volta dele, mas também tudo glorifica o nome daquele que foi o Criador de tudo. Então tudo hoje aponta para Jesus Cristo. Mas voltando, e nós? Irmãos, agora nós somos as placas vidas. Nós somos essas placas. As nossas vidas, atitudes, palavra, família, trabalho, tudo deve apontar para Cristo. Tudo deve apontar para Cristo. O mundo está perdido, buscando placas para onde ir. Mas quem vai mostrar o caminho? Eu e você, a igreja de Cristo. Essa é a nossa função aqui na terra, mostrar o caminho. Mateus 5,16 diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Veja como ele falou, vocês são o sal da terra. E ele continua dizendo, vocês são a luz do mundo. Nós não acabamos de ler agora que Jesus é a luz do mundo, sim, mas quem vive em nós? Então vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia ou uma luz e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Uai, então quer dizer então que as nossas obras vão nos levar para o céu? Creio que sim, também. No entanto, as nossas obras glorificam ao nosso Pai. Se você tem fé, as suas obras é apenas o resultado dessa fé que você tem. As nossas obras, glória a Deus, porque não é nossas obras que nos salva, é o sangue de Jesus Cristo. Não é as nossas obras, quem somos, o que falamos que nos salva, mas é Jesus quem pagou o preço por nós. E glória a Deus por isso, porque se fosse pelas minhas obras, estava perdido. Mas as nossas obras, sim, glorificam a Deus, glorificam ao nosso Pai. No passado, o tabernáculo, o templo, os sacrifícios, as festas, as profecias apontavam para Jesus. Hoje, quem aponta para Ele somos nós, igreja. Eu, você, enquanto andamos, enquanto falamos, enquanto fazemos qualquer coisa, nós estamos apontando para Jesus, queira você ou não. Nós estamos apontando para Jesus. As pessoas estão confusas, procurando direção, filosofia, ideologia, religiosidade vazia, YouTube, Instagram, Shorts, qualquer coisa para dar uma direção para Ele. Muitos dizem todos os caminhos levam para Deus. Mas nós sabemos que só um é a verdade, só um é o caminho, só um é aquele que pode trazer salvação para o mundo e trouxe salvação para o mundo. Deus não quer uma igreja escondida, igreja. Deus não quer que a sua luz brilhe embaixo de uma vasilha. Ele quer que a sua luz seja posta no topo da casa para que todos vejam, para que você possa ser um sinal daquilo que Deus já te deu, a salvação, a restauração de um relacionamento com Deus que antes foi perdido. A nossa conduta deve apontar santidade. Nossas palavras devem apontar a verdade. Nossos relacionamentos devem apontar amor e pureza. Nossos dons e talentos devem apontar serviço. Nossa adoração deve apontar Cristo no centro e nunca o homem.
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo disse. Nós devemos ser um espelho de Cristo. Nós devemos precisar ser, assim como Paulo foi. E se ele era imitador de Cristo, então nós devemos ser o mesmo. Nós devemos apontar para Cristo em todo o tempo. E eu já estou quase terminando, meus irmãos. Hoje a mensagem é rápida, mas eu creio que ela vai tocar no seu coração para que nós possamos a cada dia trabalhar nisso. Então tudo aponta para Ele. Você e eu devemos apontar para Jesus. Placas estão em todos os lugares e muitas vezes, assim como eu disse, essas placas, elas estão apontando para um lugar e acabam tirando a beleza daquele lugar. A paisagem é simplesmente destruída por causa de uma placa. Não seja uma placa que atrapalhe pessoas a verem a beleza de Cristo. Mas como isso, Enoch? Enquanto apontamos para Jesus, temos que sair de cena, deixar com que Cristo cresça, que Cristo apareça. Eu não quero dizer que você tem que então, quando sair, colocar uma máscara e ser alguém que você não é. Não é isso, não é isso. Porque se tem uma coisa que as pessoas sempre verão, vai ser a verdade que aquela placa está trazendo. Vai ser a verdade que eu e você estamos trazendo. Então, meus irmãos, que a nossa conduta não seja uma conduta que destrua a imagem de Cristo. A beleza de Cristo. A beleza dessa mensagem, a beleza desse evangelho. Nós temos que ser coerentes em nossa vida, em nosso testemunho. O que as pessoas veem dentro da igreja tem que ser coerente com aquilo que nós vivemos fora da igreja. Os nossos filhos não podem olhar para os pais e para as mães e pedirem a Deus para mudar para dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja os pais são como santos. Os pais, eu, você, homem, mulher, a nossa vida tem que ser coerente com o nosso testemunho. Que nós somos aqui, nós temos que ser lá fora. Tudo aponta para Jesus, do início ao fim da Bíblia. Tanto as primeiras expressões como a última expressão da Bíblia aponta para o Filho. Do início ao fim, tudo apontava para Ele e Ele veio, transformou o mundo. Mas como nós podemos apontar para Jesus? Primeiro, vivendo em santidade, mostrando que existe um caminho melhor, pregando a palavra, falando do único Salvador que é Jesus Cristo, e amando como Ele amou, sendo reflexo de Cristo para quem está perdido. Irmãos, nós não podemos perder o nosso foco. Apontar para Jesus. Apontar para Jesus. Não para nós mesmos. E eu quero te perguntar nessa noite, para onde a sua vida tem apontado? Que tipo de placa você é? Porque essa pergunta, nessas 4 horas de viagem indo e 4 horas voltando, eu me fiz essa pergunta muitas vezes. Olhando para o meu passado, olhando para a minha vida, às vezes, como eu ajo, como eu falo, infelizmente eu tive más respostas. Más respostas. E isso eu não digo que, que as minhas más respostas foram de 5 anos atrás, 10 anos atrás, não recentes. Formas que eu agi, coisas que eu falei. E eu tive que pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus. Deus, me faz uma placa diferente. Me faz uma placa que não tire a sua beleza, Deus. Que minha vida venha a ser coerente, Pai, com o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. E meus irmãos, eu tive que pensar e repensar. E ver as partes da minha vida que eu precisava mudar durante essa viagem. Essas viagens são boas para fazer a gente refletir. Porque a gente não tem nada para fazer. E eu quero te convidar que, quando você tiver esses tempos, meus irmãos, não abra o Netflix, não abra o seu Instagram e comece a scroll por 3 horas e você perde aquele momento que você poderia estar gastando com Deus. Todas as vezes que eu tenho essas viagens, irmãos, Deus fala tanto comigo. Deus fala tanto comigo. E eu tenho certeza que Ele quer falar com você. E a pergunta que Ele quer fazer para você nessa noite é: que tipo de placa você tem sido? Para onde você tem apontado? Para onde você tem apontado? Se alguém olhar para você, vai encontrar Jesus? Sua casa, suas palavras, suas redes sociais, aquilo que você fala, tudo apontam para Jesus?
Jesus disse: eu sou o caminho. Nós somos as placas que mostram onde ele está. O Antigo Testamento apontou, os sinais hoje apontam. Mas hoje o maior sinal de Jesus é eu e você. Como nós vivemos a nossa vida. Tudo converge nele. Tudo no Antigo Testamento. Assim como Israel esperava um Messias, hoje esperamos sua volta e ele vai voltar. Podemos ver os sinais que estão acontecendo. Nós devemos apontar para Cristo com nossas vidas. Lembrar de Lucas 24 o tempo todo. Jesus abre os olhos dos discípulos para entenderem que tudo se cumpria nele. Enquanto no caminho de Emaús, as pessoas, eles simplesmente não conseguiam ver quem Jesus era, porque eles estavam com os olhos fechados. Mas o Senhor Jesus mostrou para eles que ele deveria ter passado por tudo aquilo, para que eu e você hoje poderíamos desfrutar dessa salvação. Mas que nós tenhamos que entender também, nós temos que entender a nossa missão. O resultado é lindo, salvação. Mas a nossa missão é mostrar Jesus todos os dias. Amém? Vamos colocar de pé? Cristo é o centro. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu quero te convidar hoje, te encorajar hoje, meus irmãos, para que você seja uma placa que mostre a Cristo. Que você seja uma placa que não tire a beleza de Cristo, mas que você possa adicionar nesse reino, você possa adicionar no Evangelho, você possa adicionar nas vidas das pessoas, você possa ser uma placa que está mostrando a Cristo todos os dias. E não se esqueça, meus irmãos, tudo aponta para Cristo. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, Pai, te glorificamos pela Tua palavra. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos convence, Pai. O Senhor é aquele que está conosco, Pai, a cada dia. O Seu Santo Espírito é aquele, Senhor Deus, que está nos moldando, nos modificando, Pai, com essas perguntas, Pai. Nos levando a ser pessoas, cristãos, Pai, melhores e melhores a cada dia, Senhor Deus. Pai, eu me pergunto nessa noite, para onde eu tenho apontado, Senhor Deus? E que essa venha a ser, Pai, a mesma pergunta que está queimando nos corações dos irmãos nessa noite. Para onde eu tenho apontado, Senhor? Tenho apontado para o Senhor ou tenho apontado mais para quem eu sou? Senhor Deus, e que a convicção no coração de cada um venha ser: Senhor, a partir de agora eu vou apontar para o Senhor e apenas para Ti, que o meu eu saia, para que o Senhor cresça e para que o Senhor apareça, em um nome santo de Jesus Cristo. Pai, nós te exaltamos por essa noite em Tua presença, Pai. Em Tua presença, Deus, obrigado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus venha ser conosco, em o nome santo de Jesus Cristo, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos no domingo. Amém?